Olá a todos e a todas, estamos em mais um episódio aqui do Customer Success by Lui. Eu sou o Lui Monholeben, seu host, e hoje estamos com uma pessoa muito especial aqui, a Bianca Gimenez, grande expert aí do nosso universo startupeiro. E a gente vai falar sobre o lado difícil, como sempre, mas de vender e de reter esse cliente ICP, principalmente voltado, né, ao universo da Bianca, que são passos atrás de CS, né? Quando a gente vai gerar lá na origem do ICP, do perfil ideal de cliente, do Ideal Customer Profile, que a gente fala bastante. E a Bianca hoje atua na Águia Leão, uma das grandes patrocinadoras, apoiadoras também deste podcast, então vai ser um podcast esperado ali, aguardado, para a gente trazer também isso. A gente falou um pouco de vendas, já trouxe bastante de CS, né? E faltou essa pecinha marqueteira anterior aí, que é a Bianca em si. Então, até antes da sua apresentação, Bianca, obrigado por estar aqui. Eu acho que eu queria perguntar para você se... Eu que agradeço. Qual é... Boa. Qual é a sua definição de ICP, de perfil ideal de cliente, antes até da apresentação? Boa, vamos lá então. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos começar com essa pergunta que é meio cabulosa, assim, né? Porque na prática, a ICP nada mais é do que o perfil de cliente ideal para comprar o seu produto. Porém, no meu ponto de vista, você até pode conseguir definir aquele perfil muito baseado, né, na dor que aquela pessoa está sentindo e na solução que o seu produto ou serviço vai levar para aquela pessoa. Mas na prática, o que eu acredito de verdade que o ICP, além da definição de quem é esse perfil, é quem que sente aquela dor e tem a maior probabilidade de gerar lucro e valor para o teu negócio a longo prazo. Então não é sobre só dor, né? A dor, obviamente, que ela é uma pecinha fundamental para a definição desse ICP. Então, quem tem a dor mais latejando para aquele produto ou serviço que você criou. Mas, junto disso, quem é que tem a maior probabilidade de gerar lucro e valor para o seu negócio? Então, para mim, acho que essa é a definição. E quando eu olho dor, lucro e valor a longo prazo, dá esse match aí para a gente encontrar esse ICP dessas empresas que estão nesse estágio aí, early stage, e seguindo aí no modelo de tração. Boa, muito legal, muito bom, e já, enfim, a gente já entra de uma maneira ou de outra, né, no quesito de foco, que a gente vai falar bastante hoje, com certeza, mas agora, finalmente, depois desse trailer que a gente sempre faz inicial, assim, você pode se apresentar, né, falando de carreira, né, também a gente se conheceu há bons anos, né, em Blumenau, onde Bianca mora, né, reside, apesar de viajar bastante, né, mora até hoje na terrinha querida de Blumenau. Fala um pouco sobre carreira, mas também fora do trabalho, fora de carreira, quem é a Bianca. Boa. Lui, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Eu adoro conversar com você. Eu acho que toda vez que a gente se encontra, né, a gente tem uma sinergia muito boa. Então, que bom fazer parte desse movimento. E falando da Bianca, né, então, eu sou especialista de marketing há 10 anos. Eu guiei o crescimento da Movidesk, né, foi onde a gente se conheceu. E a Movidesk, ela foi vendida por 600 milhões, então eu pude participar de toda a trajetória de crescimento, de fato, da Movidesk. E isso foi o meu maior case, assim, de time, de liderança, de crescimento de startup na prática. E aí, quando a Movidesk foi vendida, eu fui depois convidada para fazer parte do crescimento de uma das startups da Magalu, da Magazine Luiza, como head de marketing, né, fazendo a construção também desse time, dessa área de geração de demanda para a empresa crescer a partir dessa área. E eu fiquei lá também por 2 anos. E aí, eu entendi que tinha um propósito muito maior me chamando fora do mundo corporativo. Eu precisava ajudar outras empresas e outros negócios a crescerem juntos, né? Além de olhar só para um único nicho específico, que era o mundo corporativo. E eu fui empreender. Vai fazer 2 anos que eu fundei a Águia Leão, que é uma boutique de aceleração, né? Que ajuda startups B2Bs a crescerem por meio desse método que a gente criou, né? Então, aqui na Águia Leão, a gente criou um método único que ensina e faz na prática como essas startups podem crescer, né, de forma exponencial e de forma previsível. Então, é isso que acontece dentro do bastidor de job, de carreira, mas o que brilha meus olhos e o que faz tudo isso acontecer por trás do mundo corporativo e do business, tem a mãe, né, a mãe da Martina, que mudou a minha vida e meu jeito de pensar sobre a vida, né, de ter mais coragem. Então, essa conexão, né, faz muito parte também da minha mudança de vida e essa sou eu. Boa, cara. Muito bom.
Até tava brincando esses dias, né, que faz tempo que eu também não vejo a Martina, em breve, quem sabe, mas é muito legal, e esse ponto, né, de questão de estruturação, realmente, né, até a gente fala, né, da boutique de aceleração que a empresa precisa, às vezes é muito conteúdo hoje, não é pouco, né, tipo, 10 anos atrás era um monte, desculpa, 10 anos atrás era pouquíssimo conteúdo, YouTube não tinha tanta coisa, livro, sei lá, só do meu universo de CS, tu tinha um livro lá que falava da importância de CS e tal, muitos anos, que foi muito importante pra gente, porém, assim, para essa parte de receita, né, a gente não tinha tanta profundidade. E hoje a gente tem muito conteúdo. Então eu gosto da Águia Leão, de conhecer um pouco vocês, de vocês seguirem um playbook do que já funcionou, né, e mastigar basicamente essas informações através de mentorias, consultorias. Eu acho fantástico esse trabalho de vocês, então acompanho de perto aí, é muito legal. E até falando sobre early stage, startups early stage, né, elas normalmente jogam contra o tempo e por vezes elas podem pivotar, trocar de ideia, explorar outras features. Quantas vezes a gente, aquela startup daquele cara, nossa, o site está diferente, trocaram de ideia já e tal. Quais os erros, porque você deve ver bastante erro, né, que as startups costumam cometer ao definir o ICP e como é que isso prejudica esse crescimento ao longo prazo? Cara, é uma boa pergunta essa, tá? Porque a gente falou ali do ICP, que é uma definição prática, super comum, né? Principalmente quando as pessoas começam a entrar nesses modelos startupeiros, assim. Então, primeira coisa que eu me pergunto, quem que é o teu ICP? Só que o que a gente mais vê, né, principalmente agora trabalhando com diversas startups, seja na Galeão mentorando, é que muitas delas subestimam a importância da segmentação do seu ICP. E isso está muito na definição mal detalhada do perfil desse ICP. Então, tem-se às vezes muito claro a persona, quem é que compra aquilo. Tem também a empresa, né? Então, eu vendo para indústrias, eu vendo para o mercado de agro. Mas dentro dessa indústria, no mercado de agro não, né? Mas vamos pegar o exemplo aqui da indústria. Existem subsegmentações. E aí, quando você não tem propriedade ou não entende tão bem qual que é esse subsegmento, na prática você não consegue entender a dor que você vai resolver, porque você resolve uma dor mais superficial. Então, quando a gente está falando de indústria, a dor de uma indústria alimentícia, a dor de uma indústria de metalmecânica é totalmente diferente. E se você generaliza, né, e subestima a importância de ter um olhar criterioso para essa segmentação, você acaba sendo mais genérico, né? E aí, mensagens e dores tão genéricas, você acaba não conseguindo chegar ali diretamente na dor. Então, eu acho que, para responder a tua pergunta, o maior erro é realmente subestimar a importância da segmentação. Então, não mergulhar, de fato, naquela piscina, assim, de 10 metros, né? A gente acaba ficando muito na beira, se a gente trazer aqui uma metáfora. E aí, às vezes, essa beira não te dá profundidade da dor, da vivência e, de fato, como é que o teu produto, o teu serviço vai resolver algo tão profundo e latente do outro lado. E aí a gente sabe hoje, né, que coisas superficiais não se conectam. A gente acaba não conseguindo se conectar com a persona, né, do outro lado. E aí acaba que esse mensagens numéricas não criam conexões, e sem conexões você passa a ser mais um, mesmo tendo o melhor produto, o melhor serviço que resolve aquela dor. Então, esse para mim é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam nesse estágio aqui que a gente está falando. E olhar para isso com muito carinho, eu acho que tem um impacto muito forte, porque essa é uma das principais definições do negócio, sabe? Então, quando você olha com carinho, né, ou quando você já tem a bagagem, já viveu ali o que aquela pessoa está vivendo, com certeza vai te dar muito mais fôlego para você olhar para a tua jornada com foco e entender de fato como é que você impacta na vida daquela empresa e daquela persona, né? Aqui falando de ISP. Para mim é isso. Boa, ficou super claro. E eu também acho que envolve, enquanto você falava, ficar pensando, né? Talvez até a coragem do founder, né? De ele ter coragem de dizer não, Total. né? Putz, vou dizer não para essas 3 coisas aqui para dizer sim para essa quarta que tem sinais, às vezes são sinais, são padrões, são maneiras, né, que a gente vê tais clientes resolverem suas coisas, tais clientes ficarem muito decepcionados se essa solução morresse, né?
vários frameworks legais que a gente tem ao longo do caminho, até de produto, não só de marketing, assim, que fazem isso acontecer, né? Então, acho que vai muito da coragem de dizer não para focar em um nicho, de repente, em um ponto mais específico, né? E justamente pegando esse teu gancho, porque as empresas necessitam todo mundo, né? Então, é normal, porque eu posso até ter criado uma solução para uma indústria de tamanho pequeno porte. Mas se chegar uma de grande, eu atendo ou não atendo? E aí você começa a vender às vezes para todo mundo, ou vai tendo alguns desses disclaimers assim na sua jornada, e aí você não consegue medir o impacto disso. E isso depois, o impacto disso, na verdade, é muito maior do que o próprio founder consegue enxergar, né? Porque ele não tem aquela maturidade. Então, vai impactar no ciclo de vendas mais longo, no próprio churn, que vocês trouxeram muito aqui ao longo dessa jornada, né? Na questão de operação ali. Enfim, e aí isso vai impactando na jornada dele, né? Então, definir de fato essa segmentação, nossa, vai fazer com que você mergulhe de fato. Então, eu sempre trago essa analogia. Quantos metros da piscina você tá quando o assunto é ICP? Você mergulhou e subiu rápido? Ou você consegue mergulhar, né, e ficar lá por alguns segundos com total tranquilidade? Então, eu trago bastante essa analogia para a gente conseguir encaixar uma coisa tão fácil, aparentemente, nas metodologias de SaaS aqui, mas tão complexas, porque é uma dor muito comum das empresas que eu convivo hoje no meu dia a dia aqui. Sim. Realmente. Às vezes a gente até entra em sites, né, de empresas, startups, o que ela faz, etc. Vai entrar no site, ficar confuso, a mensagem fica confusa, até às vezes coisas mais inspiracionais, muitas vezes. Nós viemos mudar o mundo, né? Quem que falava? Não sei se o próprio Exato. Tim Ferriss, que eu gosto bastante, eu lembro que ele falava bastante sobre o infinito, né? Nós vamos até o infinito aqui. Cara, o infinito é nosso amigo, né? A gente não nicha coisa, não deixa o negócio com um posicionamento mais claro, a comunicação mais clara. A gente é amigo do infinito, da coisa que não é palpável, abraça o infinito, digamos assim, e quando vê isso, tá no site, tá pintando, tá nas redes, e tu fica pensando, caraca, né? Tinha uma empresa esses tempos que era até um tema, parecia o carnaval da mocidade de 85. É o tema nas estrelas, né? No espaço. Nós somos do espaço, de tão futuristas que a gente. Que é isso, velho? O que vocês fazem na prática? Vocês vão levar para Ninguém Marte, para entende, né? Lua? Porra, né? É isso. Mas por quê? Porque quando os founders, nossa, olham para as empresas como seus filhos, né? E eu acho isso incrível. Porque tem que ter aquele olhar de carinho. Enfim, é um filho real. Mas aí parece que o bonito converte muito mais. E na prática não, né? Na prática, o básico, bem feitinho ali, definindo, sim, por meio de um framework, um pouco da metodologia que a gente aplica, traduz de uma forma simples o impacto que você gera naquele segmento específico. Ponto. E isso, de fato, cria conexão. E é isso que a gente tem que ter mais foco, assim, né? Então, é meio que assim, tirei a logo do meu site, né? Ninguém sabe o que eu faço. E aí, você consegue entender e traduzir olhando para a headline? Se sim, e pegando um leigo, né? Se sim, bingo, pode seguir. Legal. Ótima dica, mas até você falou de metodologia, já é a próxima pergunta mesmo, que seria a pergunta do Boa. framework, assim, tem tantos frameworks, assim, que a gente acha sobre ICP, sobre definir esse perfil ideal do cliente, né? Muita gente que deve estar ouvindo deve estar se perguntando qual é o seu framework, assim, o que você já viveu com a Águia Leão, enfim, com todas as empresas que compõem o portfólio de vocês, qual é o seu framework preferido para a definição de ICP, pensando na galera que está ouvindo aqui? Boa. De tantos, tem um que eu gosto bastante porque ele é bem fácil. É a regra do 1-1-1. Uma dor, um segmento e uma solução. Isso vai trazer foco, né? E o foco vai trazer mais aprendizado. Então, na prática, né? Uma dor. Então, definir exatamente qual a dor, problema que aquele produto ou serviço vai resolver. E essas dores devem ser críticas para o cliente, né? O que vai justificar a compra dele ali, de fato. Então, você tem que ter clareza, de fato, e conseguir externalizar e explicar para um leigo e traduzir isso dentro da headline do teu site. Que dor você resolve? Você resolve o desperdício de tecido, você resolve um RH digitalizado, com menos papel, você resolve uma lucratividade maior por conta de alguma coisa dentro do teu RP, né? Então, e essa dor, ela tá muito linkada
a North Star Metric daquela solução, né? Então, quando você consegue entender qual é o impacto, talvez, dentro de um número que você consegue gerar para o cliente, você consegue traduzir com clareza essa dor. Então, um exemplo aqui, até pegando um exemplo de um cliente da Galeão, né? De modelagem para confecções, né? Então, modelagem digital para confecções. E na prática, que dor que eles resolvem? Eles resolvem o desperdício de tecido. É uma dor, beleza? Então, quem trabalha com confecções tem alto desperdício de tecido. E eles ainda conseguem trazer o impacto dessa dor. Eu ajudo você a resolver o desperdício de tecido e economizar até 20%. Porque eles medem isso. Esse é um indicador que está lá dentro de um monte de dados de todas as pessoas que usam o sistema, e aí eles conseguem medir o impacto que a solução tem junto com a dor. Então, quando você consegue dar esse match, bingo, matou a dor. Regra número 1 de 3. A gente já falou um pouco aqui, né? Então, identificar de fato o segmento-alvo que você vai atacar. Então, qual setor, qual é esse nicho que está mais propenso a sentir a dor que você está resolvendo. E aí, vamos pegar esse mesmo exemplo da confecção, desse cliente aqui da Galeão. Eles resolvem desperdício de tecidos. Modelista, modelagem, né? Poderia ser de uma indústria que fatura uma indústria grande? Poderia. Mas eles resolveram focar nas confecções. Por quê? Eles entenderam que na indústria, apesar de também ter essa dor, eles não conseguiam abraçar com tanto carinho, né? O produto não ia ser tão abraçado por aquele tamanho de empresa, por aquela equipe. Mas a gente está falando do quê? Da indústria, que tem o mesmo problema que a confecção. Então, aqui nesse caso, a gente conseguiu já ir segmentando cada vez mais, entendendo como que a dor vai resolver, né, como que o produto vai resolver a dor daquele mercado específico. Só que quando a gente entrou lá, muito generalista. E eles nem tinham essa definição clara de qual que é a dor que eles resolviam. Era o bonito, que a gente acabou de falar, né? Então, a gente fez diversas provocações, junto com os times de founder, para, de fato, eles conseguirem ter clareza do impacto que travam naquele mercado. E qual era o mercado. E esse lance do mercado é um negócio importante de ressaltar, porque logo em seguida vem uma pergunta assim, tá, Bianca, mas como é que eu vou definir esse meu mercado, né? Vou por feeling, tem alguma técnica? E a empresa que já tem clientes, early stage, chegando na atração, né? Uma dica que eu dou é analisa ou faz um mapeamento dos seus clientes atuais. Parece bobo, Lui, mas também é muito negligenciado. Até existem controles e formas que essas empresas analisam, né, quem são esses clientes. Mas se eu te falar que a maior parte delas não tem um Excel, onde consegue abrir ali qual que é a indústria, e aqui pegando o exemplo lá que a gente deu no início da nossa conversa, é metalmecânica ou é de alimentos? É muito generalista. Então, se você começar a olhar para a tua base de clientes e analisar os clientes que mais geram receita, né, ou engajamento com menor esforço, e quais características as empresas têm em comum, bingo, isso já te dá uma clareza, sem ter que ficar buscando muito dado, né, e muito do feeling. Então, para empresas que já estão tracionadas e que já têm esse PMF validado, olhem para suas bases dentro de casa. Olhem para quem vocês estão vendendo, quais características em comuns eles têm, né? E aí, quando você consegue abrir um Excelzão, jogar lá os teus 100 clientes, e vai categorizando, vai abrindo várias colunas. Nessa coluna vai ter o segmento, as características, o ticket médio, o próprio LTV, os indicadores de churn. Só isso aí vai te dar uma clareza do teu negócio muito grande. Nada, né? Para empresas que têm maior maturidade de dados, a gente pode começar desde lá de marketing, do custo, de qual campanha. E para empresas que não têm tanto, olha para a base, né? Que daí é de vendas em diante, na qual você manda muito melhor que eu nesse ponto, né? Nesse lance de segmentar, de fato, o mapeamento dos clientes. Então, aqui falamos do segundo item da regra 1.1.1, segmento-alvo. E o terceiro, de fato, qual que é o produto, serviço, né? Você vai levar para esse segmento, porque é muito comum ter um leque de produtos. Então, assim, eu até resolvo essa dor, mas eu posso resolver com essa feature. Às vezes o cliente não consegue ver valor nem da primeira, quem dirá da 5. E aí, o que acontece nesse modelo de startup? A gente cria feature, porque quanto mais vai gerar valor. E na prática, não. Porque daí você quer vender tudo na primeira vez para o cliente, aí ele não vê valor de nada, depois você não tem mais feature para fazer um upsell,
e depois ele está te churnando porque ele não viu o valor em todo o produto e achou caro, né? Então, quando você consegue ter a clareza de qual é a feature que você vai conseguir levar para este segmento, né? Como é que essa solução vai responder exatamente, bem direta, a dor que você identificou, cara, bingo. Porque daí você consegue juntar esses 3 pilares, que é essa regra do uma dor, um segmento, uma solução, e criar a melhor comunicação. E na prática, geração de demanda, né, tem N estratégias, criativo, copy, segmentação, conta muito, o ICP que a gente está falando. Só que tudo isso se baseia em quê? Você conseguir se conectar com a pessoa que está do outro lado. E se você não... A solução que você vai levar para ela em segmentação, a mensagem fica muito genérica, né? E essa é a maioria dos casos, assim. Coisas muito genéricas, sem muitas definições. E aí, a minha geração de demanda, que eu tentei várias vezes, e já fiz usei vários canais. Mas quando eu olho aquela comunicação, eu falo, você tá conversando com quem, meu amor? Você tá falando com quem? Que nem eu tô entendendo, sabe? Então, acho que é um pouquinho desse framework que a gente usa aqui na Águia Leão. E aí, eu acho que talvez para fechar, é importante também refletir um negócio, né? Que vem de pergunta, assim. Lembrem-se sempre, essa questão de público, né? O público pequeno, um pequeno público suficiente para permitir que seu marketing tenha foco, né? Então também não adianta, a gente tá falando aqui, o que é muito, o que é pouco, né? Então, tem um pequeno público que é suficiente para o marketing ter foco, mas também grande o suficiente para impulsionar seu crescimento. Porque senão daqui a pouco você está fechando o teu mercado, né? Quando a gente está falando de tamanho de mercado, lá no modelo de negócio, e aí você fecha, e seu tamanho de mercado é muito pequeno. Aí fica difícil também. Então, aqui a regra é, você tem que ter um público pequeno o suficiente para o marketing ter foco, mas grande o suficiente para conseguir impulsionar seu crescimento. Senão, você não vai conseguir atingir suas metas aí de crescimento, tá? Então, acho que esse é o contexto. Legal, ficou Fez muito sentido? claro. Fez sentido completamente. Eu já vi muitos frameworks, eu gosto do simples, né? Às vezes essa questão, e eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Eu lembro de ter visto alguma coisa de assim, não lembro nem exatamente aonde, nem quando. E já que a gente vai tentar até montar isso aqui na minha vida real, daqui a algum tempinho, na minha vida na Convênia, eu já vou levar essa parte do nosso papo aí para a gente Boa. montar uma versão mais aprofundada, né? Mais atualizada, melhor dizendo, aí do ICP também. Mas ficou muito claro. E lembrando do nosso querido Merchan aqui de sempre, né? Customer X, a plataforma mais completa para aumentar a produtividade dos times de CS e relacionamento, cria automações e estabelece um atendimento proativo de maneira assertiva. Fale com o cliente certo, na hora certa. Nossa querida Águia Leão, da Bianca, aqui, a primeira boutique de aceleração que sua empresa precisa para ter um crescimento acelerado e previsível, e plataforma Opens, aqui da Palhoça, Grande Florianópolis. Personalize cada interação com seu cliente e aumente a eficiência do seu time de atendimento usando IA, inteligência artificial, né? Já falamos também com a Vitória aqui da Opens, do Léo e do Bento da Customer X. E, assim, Bianca, uma pergunta, assim, para a gente avançar. O ICP, na sua opinião, ele é ajustável? Ou seja, eu posso trocar de ICP ao longo do caminho? Ou isso seria, tipo, falta de foco? Não, peraí, quer trocar e tal, tu já estaria burlando as leis da coisa ali, ou de repente tu teria duas frentes bem diferentes e complexas de produto, enfim, e tal. Cara, tem algum exemplo dessa questão de ajustar o ICP em geral? Seria uma desistência antes do tempo? Bom ponto, Lui. Nessa fase de early stage, é muito comum a gente ajustar, por conta disso tudo que a gente acabou de conversar. Então, os founders, quando eles chegam até a gente, eles têm uma visão que não é que essa visão é errada, mas ela às vezes não conecta, por exemplo, com a metodologia que a gente acabou de falar ali dos 3. Então, ela é ajustável. Você precisa trocar e olhar para todos esses pilares para entender de fato se isso que você está assinando embaixo vai trazer o crescimento que você espera. Então, eu não vejo como uma falta de foco. O que não dá é, chegou num estágio, num patamar, você vai mudar totalmente o perfil da tua empresa, né? E vai mudar o foco da companhia. Porque, às vezes, volta naquele lance do produto. Eu vou criar ou mais features para aumentar o meu mercado. Ou para usar isso como um upsell. Só que, às vezes, as coisas não se conectam. Então,
esse é o cuidado que eu traria aqui para responder a sua pergunta. E quando a gente está falando de aumentar o ICP ou aumentar o segmento, vamos pegar ali segmento de indústria, e aí depois ir crescendo nesses segmentos e não falar só com um subsegmento específico, aí a gente está falando de dar um Ctrl+C nisso aqui que você criou e fazer um Ctrl+V, porque o que não dá é você aumentar o seu ICP, né, o seu segmento, por exemplo, ou eu querer se comunicar com outros mercados e seguir com a mesma campanha, com o mesmo copy, com a mesma estratégia, com o mesmo funil, porque são mercados e comportamentos totalmente diferentes. Então, trocar ou acrescentar não é um problema, desde que vocês não estejam criando dois, né? A menos que sua empresa tenha bastante dinheiro, enfim, não é o caso aqui. Mas você tem que lembrar que, dependendo do quanto você cresce ou quanto que você, né, quer ampliar isso, é quase dois canais aqui, né? Duas estratégias muito diferentes. Então, esse é o ponto. O problema não é trocar, mas o problema é só lembrar ali que você tem que ter o foco específico que a gente comentou em cima, tá? Boa, perfeito. E, assim, eu gosto muito, assim, desse tema de ICP, dessa questão de perfil ideal de cliente, porque a gente consegue até, às vezes, em múltiplos produtos, digamos, né? Tem muita empresa, a gente atendia até na época da Movidesk, uma empresa muito grande que tinha 12 softwares diferentes, 12 frentes diferentes, bem diferentes, né? Um do RH, um para agronegócio, tipo assim, os negócios nada a ver um com o outro, né? E aí entra uma certa complexidade, né? Enfim, nessa questão, você acha que quando temos múltiplos produtos que às vezes eles podem ser minimamente complementares, mas eles teriam que ter ICPs múltiplos dentro da empresa mesmo, até para conseguirmos fazer os cross-sell depois na parte de CS ou não? Para persona, talvez. Cara, vamos voltar lá para persona, né? Pegando esse exemplo aí da Movidesk. Talvez é a mesma persona que sente a dor, só que em estágios de maturidade diferente, né? Então, ok. A melhor forma, talvez, de tentar traduzir isso é quando você olha para aquela regra, trocando, ajustando, crescendo o teu ICP, aquilo se mantém igual ou não? Se não se mantém igual, é uma estratégia diferente de aquisição. É uma estratégia diferente de vendas. Porque você está conversando com um outro mercado, né? Então, eu acho que aquela regra ali do 1, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V quantas vezes você quiser. Pode ter 3, pode ter 4. Só que daí você tem que ter time, estrutura para fazer isso acontecer, né? E lá no caso da Movidesk, isso aconteceu numa jornada que a gente já estava mais tracionado, né? A gente tinha clareza do nosso ICP. Talvez a gente não tinha tanta clareza, eu lembro muito bem, dos tamanhos de mercado, né? Dos tamanhos de empresas que a gente queria, dessa classificação que o CS traz muito claro, né? Os clientes Gold, enfim, cada um tem a sua forma de, não sei como é que você fala aqui, mas de traduzir os 3 pilares, assim, né? Para categorizar os clientes. Isso eu lembro que a gente não tinha tanta clareza, e quando você entrou lá na Movidesk, foi um dos primeiros passos que você trouxe, porque todo mundo era igual, né? Sim. E isso impactava também no marketing, principalmente ali no CS, como que você vai ter um olhar específico para ele. No marketing, é a mesma coisa. Imagina, para trazer um cara um pouco mais específico e maior, talvez o teu custo de aquisição vai ser muito maior, o teu esforço vai ser muito maior. E aí, como é que você vai colocar ele no mesmo bolo dos outros, né? E esse é um erro, porque aí, às vezes, a gente quer mirar empresas grandes para trazer o com muito esforço. Então, resumindo, olha para a estratégia 1-1-1, que é o que a gente faz aqui. Se você entender que ela é replicável, que a estrutura da tua empresa aguenta, vai fazendo com um segmento e um mercado. Boa. Legal. Então, assim, acho que ficou super, super, super claro, basicamente. E todos esses assuntos eu vou tentar aplicar futuramente aí também. Você que está ouvindo, talvez já tenha isso em mãos aí, o nosso e-book desta temporada do CS by Lu e dessa temporada do lado difícil das coisas, né? Ou seja, a vida real das coisas. Eu quero trazer isso bastante no e-book. E assim como outros episódios também, acho que são episódios que são tão interessantes assim pra gente mandar para outras pessoas, né? Tipo, esse Pito nem sabe o que é. Tá, ouve aqui a Bianca por meia hora e volta aqui para mim, sabe? Então, tô conseguindo ver que eles estão sendo muito úteis assim. Com certeza essa escolha de framework vai ser muito legal também, seja no e-book ou nesse episódio. Mas animal. Muito E bem, vamos agora, que bom. então, para o nosso ping-pong
final aqui com a Bianca. Bianca, primeira pergunta, quem Luiz, te seus ping-pong. influenciou? Vamos lá. Quem influenciou? Muito bem. Cara, eu acho que sem dúvida foi minha mãe. Eu acho que ela me ensinou a coisa mais valiosa, que é ser resiliente. Tanto no lado profissional, quanto no lado pessoal. Então, resiliência é uma coisa que eu acho que a nossa nova geração vai ter pouco, né? Eu espero que eles consigam plantar sementes para colher essa resiliência ao longo da sua trajetória, porque eu vejo que ela está se perdendo. Então, eu acho que é isso. Boa. Qual livro você mais recomendou e por quê? O livro. Bom, que eu, de verdade, não sendo para a parte técnica, eu acho que aquele dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, acho que esse é o nome. Esse lance do hábito, para mim, é muito forte. Então, esse livro é quase um guia, assim, para você adotar hábitos que vão te ajudar na produtividade. Então, é uma coisa que eu acabo indicando muito para minha mentoria de liderança. Então, acho que é esse. Show de bola. Lembro, eu li um pouco há um tempo atrás, que vou tentar pegar pelo menos o resumo para relembrar dos pontos. Qual frase você Pega que vale a colocaria pena, né? no... Porque hábito você sabe que eu gosto. Boa. Não, total. Acho que você é uma pessoa muito de hábitos. Qual frase você colocaria no outdoor? Não é minha, tá? Mas tem uma que é muito, tá ficando muito na minha cabeça. É do João Branco, do ACMO do MEC. Ele fala assim: marketing é uma chance de servir. Então, é menos sangue nos olhos e mais brilho nos olhos. No final, não é que a gente não tem que ter garra, gana, né, de atingir os resultados. Mas hoje, por tanto sangue nos olhos, a gente está passando por cima de marcas, de pessoas, de concorrentes, pelo resultado, simplesmente pelo resultado. E aí, quando a gente consegue entender que marketing serve às pessoas, é um ato de satisfazer, a gente tem que trazer brilho nos olhos das pessoas, né? Então, tudo que você faz hoje tem marketing, tudo que você recebe hoje tem marketing. E aí, se você tem mais brilho nos olhos, conexão, humanização, fica muito mais fácil. Perfeito. Muito legal. Isso daí é de um livro dele ou você viu alguma citação? Cara, ele fala muito essa frase, né? O João Branco, em todas as palestras que ele faz, ele fala muito do como era muita competição ele tinha no MEC, né? Essa frase foi uma dos meus highlights do RD Summit desse ano, mas o livro Desmarketize, que é o último livro dele, provavelmente deve ter várias dessas, assim. É um livro não técnico, né? Mas eu gosto muito do João e eu me identifico muito com ele, porque ele traz muito esse lado humanizado do marketing, né? De criar conexão do olho no olho, do brilho nos olhos. E é uma coisa que a gente vem sentindo que está se perdendo, assim, principalmente com muita saída da digitalização, do infoproduto. Então, é isso. É um livro que pode ser até a resposta de cima também. Eu não recomendei tanto, mas eu li ele com muita facilidade. É um livro super fácil de ler e eu recomendo aí. Boa. Perfeito. Nos últimos 5 anos, quais crenças, comportamentos ou até hábitos fizeram com que sua vida melhorasse? Essa aí você pode responder por mim, né? Que você sabe bem. O Luiz já me acompanha há um tempo, mas eu resumo em autocuidado. Porque no mundo que a gente vive, de entrega também, e até, né, você é pai agora também, né, Luiz? Você sabe que a entrega é em todos os sentidos. Mas as pessoas, elas não estão conseguindo encontrar uma válvula de escape. E às vezes elas acabam, minha válvula de escape tem que ser atividade física, eu tenho que cuidar da minha saúde. Sim, você tem, mas não necessariamente você precisa ir para academia, né? Não necessariamente segue o padrão, segue o que te faz feliz, né? Encontre a tua válvula de escape, tem um olhar para você, tem o seu autocuidado e equilibra a sua vida pessoal com a profissional. Acho que essa é a coisa mais importante que vem muito comigo, né, Luiz? Você me conhece bem isso aqui na Balela. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu falei ali do livro, dos 7 hábitos das pessoas. E essa questão do autocuidado é uma delas. Show de bola. E para finalizar, qual conselho você daria para uma pessoa que quer seguir uma carreira semelhante à sua, como uma fundadora, putz, de um negócio muito legal, uma expert em marketing, cada vez mais especialista em startups? Qual conselho você daria? Seja curioso e tenha coragem.
Porque curioso está linkado em benchmark, em criar relações, em criar conexões, em querer sempre mais, né? Então você está ali toda hora, o que está acontecendo aqui? Como é que eu posso aplicar isso para cá? Mas no fundo tenha coragem, porque não adianta você ser curioso, criar, estudar, fazer um monte de curso, mas você nunca tem coragem de aplicar, de mudar o seu mindset. Então, para mim, essas 2 palavras são as minhas palavras-chave. Respondido? Respondido, muito bom. Acho que o que eu quis trazer bastante assim para essa temporada foi também simplicidade, né? Então, acho que foi um episódio muito simples, direto ao ponto, né? Sobre todas as questões voltadas à ICP, que dá para a gente usar bastante e que, cara, por incrível que pareça, às vezes é novidade total para empresas que eu falo, cara, é impossível que vocês não tenham isso mínima, pelo menos uma versão, né, mais antiga, que seja assim para começar. Então, acho que vai ser muito legal, vou mandar para muita, como eu falei, né, para muita gente ao longo do caminho. E é isso, e até agradecendo e falando, quem quiser te acompanhar com conteúdos e etc., onde é que a galera pode te achar para entender mais sobre o teu universo aí? Boa. Eu tô no Instagram, meu arroba é Bijimenes, então lá eu falo de autocuidado, de maternidade e da minha carreira profissional, né, um pouco do meu dia a dia. E também no LinkedIn, Bianca de Mendes Valente, tô lá, ainda não tô gerando tanto conteúdo, mas se você vai ver isso aqui daqui a um ano, você vai ver, nossa, a Bianca realmente evoluiu. Então é a minha meta de 2025. Show de bola. Perfeito, muito obrigado, Bianca, pelo seu tempo aí, foi muito legal, e obrigado por todo mundo aí que está ouvindo. Tamo junto. Muito sucesso para você e para seus clientes. Valeu, Bianca. Obrigada, Lu, e valeu. Tchau, tchau, galera. Valeu.